Uma jornada para a transformação. Vanir Matos Torres pelo Espírito Daniel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Capítulo 4. Voltando a uma pequena cidade, um pouco longe dali. Estou preso. Qual foi o meu crime? De que me acusam? João Desbravador sacudia as grades da cela, deixando os dois guardas que estavam ali naquele momento apavorados. Ele parecia um animal enjaulado. Um dos guardas foi até a casa do delegado, que saíra para o almoço e completava-o com a cesta. O rapaz entrou na casa sem bater e foi direto para onde o delegado ressonava. A balbúrdia foi geral. A mulher do delegado, dando conta de que o guarda entrara sem pedir licença, agredia-o com palavras. O guarda falava ao agora desperto delegado coisas que ele ainda não assimilava, já o delegado começara a esbravejar por ter sua cesta interrompida. O rapaz, vendo que não se faria entender, porque a mulher do delegado às suas costas não parava de falar, achou por melhor deixar a casa e toda a situação, voltando à delegacia. Logo entrava no recinto o furioso delegado, ainda colocando para dentro da calça a fralda da camisa. Quero saber por que interrompeu minha cesta. Rebelião aqui na delegacia. Quase isso, seu delegado. O preso despertou e parece ter forças para arrancar as grades que o prendem. Despertou. Então, por que não chamaram o doutor para aplicar nele um sossega-leão? Não queríamos agir sem sua autorização. São uns incompetentes. Vão chamar o doutor. Os dois iam sair em disparada, mas um foi segurado pelo braço. É preciso ir os dois. O senhor. Você fica, vou até a cela ver o que acontece. Monte guarda. O rapaz fez sinal de continência e, assim que o delegado deu as costas, ele deixou-se cair na cadeira, pois suas pernas estavam bambas. Não bastasse a ida e vinda até a casa do delegado, ele temia quem estava por detrás das grades, quando lembrava o fardo que ele carregava. João Desbravador ainda estava meio alquebrado. A pouca alimentação injetável e a febre que o consumira debilitaram-no por demais. Então, sossegou, podemos ter um dedo de prosa. João não moveu um dedo. Sabe quem está falando? Sou o delegado desta jossa. Fique de pé que exijo respeito. João levantou-se devagar e devagarzinho foi o delegado se afastando da grade que o separava. Eu também. Respeito é o que mereço e vejo que isso não está acontecendo. Prisão arbitrária. Então, prove que não esconde nada além de um saco cheio de ossos humanos. Prove que sua mão não está suja de sangue. Sangue. Está louco. O que viram é prova que achei de quem fui capturar. Mercenários eram eles, e procurados em vários lugares, até por homicídio. Pelo menos, 4 deles. Pode provar o que dizes? Tenho documentos. Além do saco com os ossos dos procurados, eu também carregava uma mochila com meus pertences e algum dinheiro. Se eu estou aqui nesta jossa, como o senhor mesmo a designou, e nada tenho comigo, com certeza está na espelunca onde me alojei. Dinheiro. Uma boa quantia. Espero que ainda esteja lá ou darei como roubo. Vou averiguar. Não vai me soltar? Ainda não. Tudo muito misterioso. Não disse que tem documentos. Será o primeiro passo para sua liberdade. Volto em um instante. Espere. Ainda tem junto uma carta endereçada às autoridades mandada por um guarda florestal que se encontra com sérios problemas de invasão de terra. Mas essa, além dos ossos, vieste com um saco cheio de problemas. O homem se retirou batendo com as botas no chão, deixando João desolado com aquela situação e por saber que alguém longe dali dependia dele. Na casa de Tomé. Ele vai ficar aqui, pai? Perguntou Tinoco. Será nosso hóspede, crianças. Tratem-no bem. Por causa dele, vocês não se embrenharam mais na mata e deram de encontro com o perigo. Os dois abaixaram as cabecinhas, lembrando-se daquele dia inesquecível. Vamos. Não estou dando um pito. O que tiveram que aprender, já aprenderam. Crianças, como são pura transformação, logo o sorriso apareceu para iluminar suas faces. Ajudem seu Bira a se instalar.
O quarto de vocês com certeza dará para abrigar mais um. Não, eu me instalarei aqui mesmo, na sala. Não quero incomodar. Nem bem acabou de falar, teve que ir atrás de suas sacolas, carregadas pelos meninos. Eles são rápidos, parecem formiguinhas trabalhadeiras, comentou Bira. E somos, não é, pai? Perguntou Bento. Verdade pura. Depois vão lá fora mostrar o que semearam e o que já está quase no ponto da colheita. Lindalva colocava os pratos na mesa e demorava-se a arrumá-los. Seus pensamentos a faziam agir vagarosamente. Mulher, estás em devaneio, falou-lhe Tomé, enlaçando sua cintura. Tomé, desde que estamos juntos, sempre o acompanhei. Não importava para onde fosse, ao seu lado me sentia segura e livre de todos os perigos, isso era enquanto éramos só nós dois. Sinto que o perigo nos ronda e temo pelas crianças. O que acha que mudará com a chegada desse moço? Aqueles que estão vindo com a estrada o temerão. Com certeza são numerosos e rirão de sua força. Lindalva, esqueces que não estamos sozinhos. Somos obreiros do Senhor e no momento certo ele agirá. Confiemos. Sei que estou exigindo demais de você. Longe da civilização, sem outras companhias para trocar ideias, prosear. Nunca senti falta disso que falas. Tenho todo o meu tempo tomado pela família que Deus me deu. Eu os amo, por isso, temo. O que faria se algo lhe acontecesse? Mais uma vez peço que confie no Altíssimo. Ele não nos desamparará. Lembra quando nossos filhos se embrenharam por essa mata fechada? Oramos e a mata se abriu, revelando o caminho deles, e mais, com alguém barrando o caminho que os levaria para mais longe, mais perto do perigo. Lindalva, acredite que tudo se solucionará. Logo João Desbravador chegará com notícias de que ajuda teremos. A mulher enxugou as mãos no avental e abraçou-o. Como o amava! Como agradecia todas as noites a bênção de ter uma família, já que passara a infância de um lado para o outro, sem ter pouso certo. Por isso temia por seus filhos. Não os queria órfãos como ela fora. Não se lembrava de ter tido brinquedos ou simplesmente brincado ao longo da infância. Sempre escutara que tinha que pagar com serviço o custo de sua estada. Fisicamente nunca sofrera maus tratos, mas, no coração, sentia o pesar de não ter seus genitores em sua caminhada. A mesa acabara de ser posta e logo todos estavam a rodeá-la. Quanto tempo não sinto o cheiro de comida fresquinha. Lembra o cheiro que saía das panelas de minha avó. Espero que o gosto esteja condizente com o cheiro. Aí de fato ficarei orgulhosa com a comparação. Todos riram e o ar ficou mais leve. Por um momento, a preocupação saiu com a fumaça que se desprendia das panelas. Pela manhã bem cedo, Tomé e Bira saíram com o propósito de averiguação. Nada mais do que isso. Andavam sem confabular. Os olhos de Tomé indicavam para onde iam. Paravam para um breve descanso e nem assim trocavam palavras. Assim tinham combinado. Palavras o vento leva, e eles queriam manter-se incógnitos. Um barulho acirrado mostrava quanto eles estavam perto. Um estalido, um galho seco quebrado e armas apontadas para as costas dos dois os fizeram entender que não estavam tão ocultos quanto acreditavam que estariam. Adiante, se espirrarem ou moverem a cabeça, vão ser adubos desta terra. Tomé orou, pediu ajuda divina. Em segundos, pensou em Lindalva e seus meninos aguardando sua chegada. Nada tememos porque nada devemos. Só estamos a observar, disse Tomé. Como dois ratos em um buraco. Por que não foram adiante e se apresentaram? Íamos fazer isso, mas não deu tempo. Disse Bira. Sinto cheiro de armação, andando, que o chefe vai resolver isso. Não tinha outro jeito senão atender aquela ordem. Tomé temeu, pois alguém já o conhecia. A movimentação no lugar era grande como também era grande a devastação do local. Tomé sentiu uma tristeza imensa invadi-lo ao deparar-se com troncos empilhados daquelas que tinham sido árvores majestosas. Suas copas ao léu faziam uma espécie de cercado ao redor do acampamento para onde foram levados. O que temos aí? Um desses já conheço. É uma espécie de duende, vive em meio à mata.
Um caipora, comentou um dos homens. Seja o que for, quero saber o que faz por aqui. Fale logo, que não tenho tempo a perder. A obra já está atrasada. O prejuízo sairá do meu bolso. Por acaso vocês têm autorização para fazer esta obra? Não acredito que esta estrada que estão fazendo vá dar em algum lugar. Falou Tomé, no que lhe interessa onde vai dar ou para que ela servirá. Fui nomeado para tomar conta destas terras e sei que o que fazem é irregular. Estão mexendo com o ecossistema. Estão poluindo o rio, matando animais em extinção, derrubando árvores centenárias. Não sabem que prejuízo estão dando à natureza. Prejuízo estou tendo eu perdendo meu tempo a escutá-lo. Fora daqui, você e esse outro que parece nem língua ter. Se falasse seria repetitivo, pois faço minhas palavras as dele. Falou Bira. Vocês deram sorte de eu estar hoje de bom humor e não os pôr a 7 palmos de terra. Vou acender um cigarro. Quando acabar de pitar, não quero ver mais os dois por aqui, entenderam? Fora. Nem pensem em me aprontar alguma, pois farei muito pior para aqueles que habitam uma casinha que não sai do meu pensamento, pois imagino quanto deve ser aconchegante. Tomé gelou. Sua família, não. Puxou Bira pela camisa e, ainda sob ameaças de rifles, embrenharão-se de volta na mata. E agora, Tomé, fomos pegos feito lebres em armadilha e a situação ficou pior. Viu quantos homens ele tem sob comando? Sim, vi que ele não tem amor ao próximo, à natureza, a Deus e a ele mesmo, pois, se o tivesse, não estaria se embrenhando por esse caminho sem volta. O que faremos agora? Vamos para casa, esperemos. João Desbravador já deve ter chegado onde autoridades, com certeza, tomarão providências. A demora deve ser por ter que resolver suas próprias questões. Enquanto isso, um pouco longe daquele lugar, tem certeza, doutor? Ele não é louco? Delegado, em vez de temê-lo como se louco fosse, não seria melhor interrogá-lo? Já o fiz. Ou pensa que estou aqui de enfeite? Sou uma autoridade competente. Ele falou de uma mochila com seus pertences, dinheiro e até uma carta. Nada achei, e seu Beto nada viu. Estranho. Quando estive no quarto a atendê-lo, lembro-me de ter visto algo como isso que citaste. Uma mochila, além do saco? Exatamente. Se meus olhos não me pregaram peças, estava no canto do quarto, sobre uma cadeira. Então, afanaram? Não posso testemunhar isso, mas é melhor o delegado, competente como sabemos ser, averiguar quem esteve naquele recinto depois que o homem foi trazido para cá. Ele diz que a carta é de extrema importância. Questões de terra. Vou mandar um guarda averiguar. Não é melhor ir pessoalmente. Sua figura impõe respeito, e, se alguém furtou a dita, temerá sua figura e com certeza a largará em algum canto. Realmente, além de ser um bom doutor, tem sabedoria nas palavras. Naquele homem, a vaidade imperava, e o doutor usou-a para fazê-lo cumprir com sua obrigação, que era averiguar o que tinha acontecido com os pertences de outrem. Na hospedaria, a chegada do delegado com a acusação de furto transformou o lugar em uma balbúrdia. Seu Beto fazia pose de indignado, quem lá trabalhava achava um insulto tal acusação, mas, na verdade, todos sabiam que o hóspede em questão chegara ao local com um saco e uma mochila. Vou pedir aos meus guardas que aqui venham e façam uma busca. Se a tal não aparecer, enquadro todos, inclusive o dono do estabelecimento. Delegado, com todo respeito, venho lembrar-lhe de nosso parentesco. Colocaria na grade seu compadre. Será que cometi um delito ao hospedar tal homem? No momento quem lhe fala é uma autoridade e, como tal, sem parentesco. Mandarei meus 2 oficiais e esperarei na delegacia o resultado da busca, ou prisões logo se farão. Ele saiu batendo as botas, e seu Beto ficou a coçar a cabeça. Como poderia saber que naquela mochila teria uma correspondência importante? Para ele, aquele homem já era finado e, temeroso em levar um calote, apossou-se dos bens do homem. Justificou-se com a ação dizendo para si mesmo que era o certo.
Quem lhe pagaria as despesas quando o tal fosse para o outro lado? Ele, se precavendo, apossou-se do dinheiro e jogou a mochila em um quartinho onde eram guardados móveis imprestáveis. Assim que saiu o delegado, ele tratou de procurar a dita e colocou-a embaixo da cama onde se deitara João Desbravador. Quando os guardas foram fazer a busca, ficou fácil encontrá-la. Está tudo aí, delegado. Nada foge dos olhares de águia de seus subordinados, falou um dos guardas, colocando sobre a mesa a tal mochila. Merecem uma medalha por agirem com tanta precisão. Ao receber a mochila, João Desbravador estava mais calmo. Verifique se não falta nada. Não abri, pois cabe a você averiguar. João Desbravador nem pensou no dinheiro, sua preocupação era a tal carta, e ela estava do mesmo jeito, intacta. Está aqui, delegado. Creio que não paíram mais dúvidas sobre minhas palavras. João estendeu-a através das grades, e o delegado hesitou em pegá-la. Para mim? Não és uma autoridade? Então, creio que lhe diz respeito. O homem pegou-a meio escabreado, sem ter como se furtar a isso. Leu-a com atenção e devolveu-a. Então, o dito não era verdadeiro? Perguntou João Desbravador. Creio que houve um engano em sua prisão, mas ainda tens muita coisa a esclarecer. Aqueles ossos? Perguntou o delegado. Valem uma quantia. É a prova dos desqualificados que eu procurava. Eram meliantes, procurados, e eu, encarregado de procurá-los, como fiz e trouxe provas. Precisava de tanto. A doença que carregas deve ser efeito de tal carrego. Não creio, mas, se me libertares, me libertarei também de tal missão e entregarei esse fardo às autoridades devidas. De imediato o delegado mandou que o soltassem. João Desbravador continuou na cela a mexer na mochila. Indagou o delegado. Não tinhas pressa? Pressa tenho, mas verifico se estão aqui todos os meus pertences. Conferiu-os. Meu dinheiro tomou asas. O que quer dizer com isso? Que ele voou. Desde que me foi entregue, não mexi na dita, e ela foi-lhe entregue da mesma maneira que me chegou. Se algo lhe falta, guardas. Os dois apareceram como um furacão, batendo continências e botas. Voltem à hospedaria e tragam o dono do estabelecimento. Seu Beto. Se existir outro dono do qual não me recordo, traga-o também. O delegado estava para lá de irritado. A calma de sua delegacia tinha ido embora com a chegada daquele homem que estava ali à sua frente. Delegado, não disse que eu poderia sair. De pronto, o homem abriu a cela, dando graças por aquele homem estar indo embora junto com seus problemas. João andou pelo corredor da pequena delegacia e sentou-se na primeira cadeira que encontrou. Vais ficar aí? Meu dinheiro? Vou fazer a averiguação e logo que o encontre lhe devolverei, esteja onde o senhor estiver. Não posso arredar o pé daqui sem ele. Tenho que pagar o quarto e a conta do doutor. Não quero ser procurado por não arcar com minhas despesas. O delegado coçou a cabeça resmungando. Mas essa, longe dali, ou em um lugar de paragens abençoadas, homem, demoraram tanto. Por quê? Nem pergunte, mulher, nem pergunte. Boa coisa não foi. Pela cara de vocês, o bicho era mais feio do que temiam. Nem pergunte, mulher, nem pergunte. As crianças interromperam o fraco diálogo, e Tomé respirou aliviado por não ter que dar mais explicações. Não poderia mentir, mas contar o que de fato passaram a levaria a fazer as trouxas e sair dali como uma rajada de vento. Longe dali. Quer dizer que vais ficar a esperar, mesmo que o desenrolar do furto não venha tão cedo? Perguntou o delegado. Como já lhe falei, não tenho como me deslocar sem minhas rúpias, esclareceu João Desbravador. Rúpias. Dinheiro que ganhei por um trabalho pra lá de bem pago por estrangeiros que estiveram por aqui ilegalmente. Ocultas estrangeiros na ilegalidade em vez de denunciá-los para que fossem extraditados. Vejo que fiz mal em tirá-lo de trás das grades. E me manteria sob qual acusação? Dinheiro ilegal. Qual? O que me surrupiaram?
Seu João desbravador, quanto mais esticarmos a conversa, mais enrolado o senhor fica, creio que é melhor voltar à hospedaria e esperar o desfecho da averiguação. Voltar aonde tudo aconteceu? Aquele lugar é suspeito e lá não porei mais os pés. Não tinhas pressa em levar a tal carta às autoridades competentes. Já o fiz. Ela não está em suas mãos? O homem tirou a dita do bolso e devolveu-a rapidamente a João. Nada tenho a ver com o que está escrito. Creio que deva procurar autoridades que dizem respeito a essa carta. Tenha um bom dia, falou o delegado, dando o assunto por encerrado. João não teve como ali permanecer, pois, pela fisionomia do delegado, ele o queria longe dali. Andou pelas curtas ruas sem rumo, pois nem dinheiro tinha para alugar uma montaria ou abastecer sua barriga, que já estava a roncar. Pensou em Tomé, naquela família que conhecera e que lhe dera ânimo e o acreditar de novo no homem. O que o impulsionava a caçar seus semelhantes era o não acreditar mais na raça humana como pessoas de bem. Tomé fê-lo acreditar que ainda existiam pessoas boas, que se preocupavam com a criação do Senhor. João temia que algo ruim lhes acontecesse e, ao voltar, só encontrasse uma cabana vazia e vidas destruídas. Queria agora poder rezar como Tomé lhe falara. Agora, nem seu ganho podia receber, já que o material recolhido que serviria de prova que encontrara os meliantes fora confiscado pelo delegado. Também, não interessava mais. De repente, não queria mais esse viver. Já se imaginava construindo uma casinha bem ao lado da de Tomé, ia brincar com seus rebentos e sair para caçar, mas só o que seria consumido, como lhe ensinara aquele simples homem, mas isso só se daria depois de pararem aquela obra, que mais parecia uma grande ferida na natureza. Tocou o bolso e sentiu a carta que lhe fora devolvida, com certeza, naquela cidade, ajuda não conseguiria, ir para mais longe com os bolsos vazios era impossível. Enquanto isso, na casa de Tomé. Crianças, se já acabaram, vão se lavar, trocar a roupa e cama. Mas, pai, não vai ter moda de viola e fogueira? Perguntou Tinoco. O senhor prometeu, completou Bento. Crianças, obedeçam seu pai. Hoje eles tiveram um dia duro e creio que queiram descansar cedo. Dona, se me permite, seria bom umas cantorias para afugentar a tristeza, disse Bira. Quem está triste? Perguntou o astuto Tinoco. Creio que não me expressei bem. Queria dizer que um pouco de cantoria é alegria na certa. Tudo bem, faremos isso sem ir lá fora. Teremos cantoria sem fogueira, disse Tomé. As crianças correram a ajeitar os banquinhos e os três entreolharam-se. Sabiam que o perigo os rondava e não precisavam de uma fogueira para aproximar os indesejáveis. Logo Bira mostrou que não era só um caçador. Por um momento, os adultos daquela pequena família esqueceram os dissabores da vida. A roda feita, acompanhamento com batidas no piso de madeira, crianças no meio a dançar e tudo o mais foi esquecido. A noite desceu e o silêncio se fez na pequena morada, mas com um despertar assustador. Um estrondo bem próximo dali colocou-os fora da cama com o coração a saltar da boca. Tomé, só em manga de camisa, foi em direção à porta de entrada para enfrentar a friagem e o causador da explosão que fizera a terra estremecer. Não vá, Tomé, está escuro. Não dizes que à noite todos os gatos são pardos. Deixa amanhecer e tomarás ciência do que está acontecendo. Sabemos o que está acontecendo e isso tem que parar, ou desta maravilha que nos cerca não sobrará pedra sobre pedra. Bira se adiantou e, colocando a mão sobre o ombro de Tomé, ponderou. Sua mulher está coberta de razão. Acha que nos escutarão, ou desta vez, sem dó nem piedade, nos meterão uma bala entre os olhos, porque, se saíres, irei junto. Sou responsável pelo que acontecer, para isso fui nomeado para aqui estar. Como posso ficar aqui de braços cruzados enquanto deitam por terra árvores centenárias? Se me convencer de que desta vez será diferente, de que eles nos escutarão, não hesitarei em lhe seguir. Sabes que não posso isso afirmar. Eles são capazes de passar por cima de qualquer coisa ou alguém que barre seu caminho.
Esse tal João Desbravador que foi em busca de ajuda já deve estar voltando. Falou Bira. Essa demora me preocupa. Já devia estar aqui, ponderou Tomé. As crianças, agarradas à saia da mãe, pouco entendiam do que se falava, mas o medo se instalou em seus corações. Vamos, crianças, voltem para a cama e tentem dormir. Se o pai vai sair com seu Bira, eu e meu irmão temos que ficar acordados tomando conta da senhora. Ninguém vai a lugar nenhum. Voltem para suas camas. Bira, por favor, faça-lhes companhia. O rapaz de imediato pegou os meninotes e, contando uma história de trovões, fê-los esquecer porque estavam de pé tão cedo. Vamos também, Tomé. Vá, estou sem sono. Vou ficar e matutar alguma coisa. Ficarei com você. Se assim for, me sentirei na obrigação de acompanhá-la. Se assim é, vou me recolher, mas não se demore. Tomé deixou a casa silenciar, pegou seu agasalho, suas botas e saiu de fininho, tentando não fazer o menor ruído. Lá fora, o frio cortava o rosto açoitando-o com seu vento gélido. Tomé levantou a gola do casaco, tentando proteger o rosto, e sumiu na mata na calada da madrugada. De manhãzinha. Seu Bira, sabes de meu Tomé? Perguntou Lindalva. Ele não está a dormir. Não creio que tenha voltado para a cama. Logo que deitei, adormeci, e, quando acordei, não o tinha ao meu lado. Deve estar lá fora. Ele tinha me falado que a lenha estava escassa e teria que providenciar um estoque. Ele não iria sem tomar seu café. Não bote preocupação, vou lá fora procurá-lo. Um breve lampejo de onde estaria fez o coração do moço disparar, mas nada falou sobre sua suspeita. Ele saiu de casa, mas sabia que nos arredores nem precisaria procurar. A essa hora, Tomé estaria bem longe. Longe da família e perto de sua maior preocupação. Louco! O que fará sozinho? Ele sabe que não convencerá esses homens com palavras, estão cegos pela ganância. Derrubarão mais do que árvores que estiverem impedindo a passagem. Bira ficou sem saber o que fazer. Ir-lhe atrás, de nada adiantaria, pois o caminho era longo e quem o guiara da outra vez agora estava bem à frente. Seu Bira, achou-o. Senhora, como lhe falei, ele deve estar cortando lenha. Acredita mesmo no que está a me dizer? Bira não ousou mentir mais para aquela mulher, mas, de fato, como Tomé nada falara, onde de fato fora só ele mesmo é que podia dizer. Ele, até onde meus olhos podem ir, não está. Será que foi caçar ou pescar algo para o almoço? Acredita nisso também? São só suposições, pois não quero acreditar que tenha ido até onde se deram as explosões sem me levar. Esse é nosso trato. Estou certa de que, de fato, nada sabe. Tomé é teimoso. Entre, tome seu café e esperemos. No momento, só o que posso fazer é orar com fervor para que nada de mal lhe aconteça. Bira ficou acabrunhado. Queria até recusar o café, mas não deu tempo, as crianças acordaram e lhe puxaram em direção à mesa, que já estava posta com uma toalha xadrez, broa de milho e o bule de café fumegante que espalhava seu aroma pela casa. A refeição foi feita sob o tagarelar das crianças, que não estranharam a ausência do pai, pois muitas vezes, ao acordarem e darem por sua falta, a explicação vinha, era o serviço dele verificar se tudo estava em ordem naquele lugar abençoado por Deus. As crianças contavam e recontavam a história sobre o grande trovão. Bira sorria, mas na verdade nem os escutava, seu pensamento estava com quem deixara ali naquela mesa seu lugar vago. O mesmo se dava com Lindalva. As crianças voltaram ao quarto para providenciar uma cabana e nem questionavam brincar fora da casa, pois o frio era intenso. Bira e Lindalva permaneceram sentados e assim ficaram por um bom tempo. Olhares perdidos num ponto qualquer, perguntando-se onde estaria Tomé. Em uma cidadezinha não muito perto dali. Voltaste. Creio que me deves o alojamento, disse seu Beto. Se alguém deve algo a alguém, eu sou o credor. Respondeu João Desbravador. Como assim? Tudo o que lhe pertencia foi entregue na delegacia. Aqui não tem nada seu, pelo contrário.
Não é isso que pensa o delegado, pois ele o espera e tem pressa. Falaram os 2 guardas que estavam bem atrás de João. Então leve-o sem demora, e desta vez deixe-o trancado por mais tempo. Um dos guardas pigarreou, sem saber como falar para aquele homem que o intimado era ele. Senhor Beto, o delegado o espera para umas explicações. Eu creio que errou de pessoa, meu caro. Meu dinheiro sumiu, e o delegado ficou de dar conta. Disse João. E eu com isso? Falou o hospedeiro. Não és dono desta espelunca. Aqui me instalei e daqui saí sem sentidos. Sem nada levar que não fosse meu próprio corpo. Mas não é para mim que explicações têm que ser dadas. Enquanto isso, peço que devolva as chaves do meu quarto, pois preciso descansar enquanto espero o desfecho das averiguações, que, como disse o delegado, não se demorará. O homem, furioso, nem titubeou, jogou a chave, que foi cair aos pés de João, que não se alterou por esse tipo de ação. Pegou-a calmamente e se dirigiu ao aposento que por ora estava para lá de bem pago. Assim que adentrou o quarto, jogou seu enorme corpo sobre a cama e ficou a pensar naquela família que vivia no interior da mata com muito pouco recurso, mas respirava liberdade. Lamentável era o que lhes estava chegando à porta. A paz fora quebrada e eles precisavam de ajuda. Com esses pensamentos, como se impulsionado por uma mola, tocou em seu bolso para verificar se ainda estava com a carta, e logo estava batendo a porta do quarto para seguir adiante. A princípio perguntou a um transeunte onde encontraria o doutor. Precisava saber o que lhe acontecera, sabia que precisava se cuidar. Alguém precisava dele e se sentia útil pela primeira vez na vida. Em uma simples moradia, achou quem procurava. Esperava-o. O Senhor que me cuidou, creio mesmo que me salvou. O homem apontou para cima exclamando. Ele é quem salva, sou apenas seu ajudante. Baixinho, quase calvo, jeito simples de se vestir e um jaleco não muito alvo, formava uma figura simplória aquele homem. O seu olhar transmitia honestidade. João Desbravador desfiou sua história, nada omitindo. Contou como vivia e do que vivia até aquele momento. Tudo o que lhe contei ficou para trás, como aquele saco de ossos que está na delegacia. Encontrar Tomé e sua família fez-me acreditar de novo no ser humano. Por favor, só quero saber se o que tive tem gravidade, pois não quero ir ter com meus novos amigos e levar-lhes preocupação. Na verdade, pensei em malária. Sua febre altíssima, seus calafrios, perda de sentidos. Mas creio que me enganei. Siga o caminho por onde enveredas agora e creio que desse mal não sofrerá mais. Mesmo sem entender estou mais tranquilo, só não sei como pagar-lhe. Não falei que sou ajudante do Senhor. Quem tem como, paga. Quem não tem, a conta fica com ele. Faça jus à piedade divina. João, sem saber porquê, pois a isso não era acostumado, levantou-se e deu naquele homem um forte abraço, como não se lembrava de já ter feito em sua vida. Vá, siga o novo caminho que se apresenta para você. Não mude mais o rumo, e o Criador agradecerá. Eu que agradeço ele ter feito com que eu me encontrasse. Espero que devido a tanto tempo ausente, por conta de minha doença, a ajuda aos meus amigos não chegue tarde. Por ora, tenho que por aqui ficar. Limparam-me e não tenho como me locomover. Espere um instante. Logo ele voltou e colocou nas mãos de João o que seria o contrário por paga pelo tratamento. Não é muito, mas creio que será o suficiente para chegares até onde tens que entregar a carta. Num impulso, João beijou aquelas mãos já calejadas pela vida e foi embora deveras emocionado. Pensava que, assim como com ele, nem tudo estava perdido neste mundo de meu Deus. João não voltou à hospedaria nem tampouco à delegacia. Deixava tudo para trás junto com a triste história de sua vida. A cidade indicada por Tomé não ficava longe. Tinha um ônibus de carreira caindo aos pedaços que fazia ligação entre as duas cidades, 2 vezes ao dia, e naquele exato momento, junto com sua saída da casa do doutor, deu de encontro com a condução. O motorista interpelado por ele logo encontrou a solução de seu primeiro problema.
Depois de forrar o estômago e fazer uma pequena cesta, iniciaria nova carreira até a cidade próxima. João encheu os pulmões e respirou com vontade. Sentiu uma força interior como nunca havia sentido. Esperança renovada. Entrou no dito e pediu para nele ficar até partirem. Não me apressarei. Não penses que por estar aí alojado partirei antes de tirar a minha cesta. Não se preocupe comigo. Se não se importa, também aproveitarei e tirarei uma soneca. Não estás a querer carona, não é? Se for isso, podes ir arredando o pé daqui. Se queres caridade, vá procurar o pároco. João tirou o dinheiro do bolso, mostrando que queria adquirir a passagem. Não, pague depois. Vá que desista. Eu gasto o dinheiro e ficarás a ver navios. João agradeceu, mas o homem nem escutou. Ele se alojou em um dos bancos que pelo menos não tinha mola a saltar. O cheiro não era dos bons, pois o ônibus também servia para carregamento de animais e couro. Estes, ainda molhados, deixavam o cheiro ainda pior. Lá na casa de Tomé. Seu Bira, daqui a pouco a tarde desce e vai ficar mais difícil encontrar meu marido. Pensei em ir-lhe em encalço, mas creio que, ao me deixar aqui, ele o fez de caso pensado para cuidar de sua família. Ele não entende que é o alicerce desta casa. Sem ele, como ela se sustentará? Ele me falou que a fé juntamente com a oração são os pilares de uma família. Chame seus pequeninos e, como Tomé me ensinou, oremos com fervor, pedindo que os bons espíritos iluminem seu caminho e não deixem seus inimigos o verem. Aprendeste com meu Tomé, a fé já habita seu coração. Não a conhecia nem sabia que a tinha. Ele me falou que junto com a fé vem a esperança, e isso nos ajuda a acreditar em dias melhores. Meu Tomé é um bom servo de Deus. Ele acredita na mudança do ser humano, mas nós sabemos que nem sempre é assim. O dinheiro muitas vezes o cega. A ambição desmedida faz com que ponha abaixo o que a natureza mantém há séculos, isso sem falar em nossos animais. Nem me fale, que lembro que também já fui um desses. Os animais, para mim e outros tantos, só a pele e outras coisas mais que podem oferecer importa, quer dizer, importava no que me diz respeito. Estou tão agoniada, sinto que algo de grave vai acontecer. Falei tanto para meu marido para arrumarmos a trouxa e partirmos, mas ele tem como função esse trabalho. Diz que não adianta vivermos só por viver. Temos que ajudar o Criador a preservar sua criação, e assim os filhos de nossos filhos não sofrerão a consequência de uma terra devastada, sem nada a lhes oferecer. Será muito triste uma terra cinzenta sem o verde que nos alimenta a carne e o espírito, e não terá água cristalina. Rios poluídos sem que neles nada habite. Será triste de se ver. Eu entendo tudo isso quando Tomé fala, fico orgulhosa de estar ao seu lado, mas temo que nem todos participem de sua ideia e ele pague por isso. Não faz muito tempo, um grupo de caçadores por aqui acampou. Depois de ouvir tiros, Tomé saiu e voltou arreliado. Sei que a questão foi resolvida, mas sobre isso ele nada falou. Sei mais um pouco pela conversa dele com João Desbravador. Esse veio no encalço dos 6, não eram pessoas benquistas pelo que escutei e pelo que mais um pouco ouvi, do grupo só acharam carcaças de 5. Carcaças? Dos caçadores? Pelo que ouvi, ele veio para capturá-los, coisas de ganhos, mas chegou tarde e só conseguiu levar os ossos. Disse ele que, assim tinha que ser, pois era como provaria que, de qualquer maneira, tinha feito seu trabalho. Falei a Tomé que não achava certo. O que ele levou em um saco à terra pertencia para que descansassem em paz. Caçadores. 6. Mas só acharam ossos de 5. Deixemos essa conversa de lado, pois não nos levará até Tomé. Seu Bira, estás pálido, será que lhe fez mal minha comida? Agora o rapaz, apesar do frio, suava aos borbotões. Minha nossa, seu moço, não vá me pregar uma peça. Como vou lhe socorrer sem meu Tomé em casa? Bira não escutava a mulher. Lembrava-se do acampamento, da carnificina da qual só ele sobrara.
Temeu ao saber da história, pois se Tomé descobrisse ser ele o sobrevivente do acampamento, o entregaria às autoridades devidas. Mas não era o pior para Bira, sentia-se bem em meio àquela família. Sentia que com Tomé viveria em paz, longe das armadilhas aos animais e da vida. Moço, seu Bira, estou ficando assustada. Beba esta água, que lhe fará bem. Ela tocou em seu ombro e, mesmo sem escutá-la, ao deparar-se com o copo oferecido, bebeu a água com sofreguidão. Capítulo 5. Enquanto isso, João era acordado com um pouco d'água atirada em seu rosto. Desperte, homem. Um pouaco d'água lhe fará bem. João até agradeceu ao homem. Na verdade, estava precisando de um bom banho. Suas vestes estavam ficando até mal cheirosas. Vais partir de imediato? Vou só abastecer esta charanga. Se quiser ir comer alguma coisa, lhe pego na volta. Quanto tempo? Já falei que espero. Confio em sua palavra. É importante que eu não perca esta condução. Tenho uma correspondência em minhas mãos que pode até salvar algumas vidas. Correio? Não, só portador. Vá, não se demore. João nem esperou o homem falar mais. Foi direto à hospedaria. Um banho lhe refrescaria o corpo e a mente. Não criaram caso quanto ao banho. Seu Beto estava na recepção e nem quis dar de olhos nele. A conversa com o delegado não tinha sido nada boa. Tinha 24 horas para fazer o dinheiro aparecer, e como seria, se já o havia perdido na jogatina. Além do banho, foi oferecido a João Desbravador um bom sanduíche com uma generosa fatia de carne assada. Com a roupa trocada e deixada para trás a que vestia, pois além de mal cheirosa lembrava alcatre, estava pronto para seguir viagem. Ao passar pelo dono do estabelecimento, soube que vai pegar a paradinha 1. Pretende voltar a esta cidade? A pergunta diz respeito ao que me afanaram aqui nesta espelunca. Se diz, tem que provar. Se sua moeda estrangeira sumiu, não sou eu quem tem que dar conta. Isso cabe ao delegado. Como sabe que o dinheiro não era dos nossos? Bem, escutei por aí. Se os bolsos da calça falam, é melhor perguntar onde ele foi parar. Está me acusando? Se for isso, o faça legalmente. Já o fiz. Por acaso não foi solicitado na delegacia? Sou amigo do delegado. Sempre o ponho a par do que se passa neste estabelecimento. Chega de TRO acento agudo loló, que tenho que pegar minha condução. Pode esperar por mim, que volto. João saiu com um sorriso no rosto. Sabia que tinha deixado o homem com a pulga atrás da orelha. Voltar ali? De certo, não poria mais os pés naquela cidade. Mas que o delegado pensasse que seria o contrário e continuasse investigando, isso se sua cesta interminável permitisse. João sentia-se renovado. Sabia que sua vida a partir do contato que tivera com Tomé mudaria. Já se sentia auxiliando seu novo amigo a cuidar, como dizia ele, daquela magnitude. Não precisaria de ganho, sabia que a natureza lhe proveria. Precisava de pouco para viver. Já se sentia instalado em uma pequena habitação ao lado da casa de Tomé, onde colocaria uma rede e sentaria e escutaria os burburinhos da natureza. Apressava-se, pois não acreditava que o motorista do ônibus o esperaria indefinidamente. Como supunha, o homem já o esperava. Chapéu de palha caído no rosto, pés para o alto apoiados no volante. Algumas pessoas e bichos de todo o tipo já estavam instalados e impacientes pela partida demorada. Assim que colocou o pé no estribo, soou o ronco do motor e o chacoalhar da paradinha. João sentou-se e respirou fundo. Pela primeira vez rezou sozinho uma oração ensinada por Tomé. Pedia que suas preces fossem ouvidas para que a entrega da carta não chegasse tardiamente. Na casa de Tomé, cada vez que as horas se iam, ia embora a esperança de que nada de grave tivesse acontecido a ele. Seu Bira, o senhor já foi lá fora inúmeras vezes e volta cada vez mais desolado. Será que não é hora de ir mais adiante para ver se Tomé não precisa de ajuda? Quem sabe não caiu em uma armadilha e não consegue se locomover. Pode estar perto e o pensamos bem longe.
Não creio que de peito aberto tenha ido enfrentar os que ele sabe que são muitos. Bira escutava e se lembrava dos últimos acontecimentos em que tinham sido ameaçados se por lá de novo fossem encontrados. Eles tinham vigias ao redor do acampamento, e Tomé não ignorava isso. Mas poderia ter encontrado alguns deles pelo caminho. Bira não estava desnorteado só pelo desaparecimento de Tomé, agora se perguntava se Tomé o acolheria mesmo sabendo que era o sobrevivente daquela chacina. Seu Bira, o tempo urge. Se a noite cair, vai ser mais difícil chegar até ele. Como caçador que fui, sei seguir trilhas. Mas de animais, não de homens. Já foste com meu marido até o acampamento, tenho certeza de que foi a explosão que o fez sair às escuras. Tem razão, pouco adianta ficar aqui a esperar sem ter certeza do acontecido. Vou me embrenhar nesta mata e lhe juro que só voltarei quando o encontrar. Sei que és um bom filho de Deus. Se andou por caminhos tortuosos, agora é hora de ir em direção à luz. Luz. Caminhos que levam ao Senhor por boas ações praticadas. Tenho muito que aprender e fazer até enxergar esse caminho. Do que fiz até agora, sinto o peso em minhas costas. Confie no Senhor e ore. Verás que, com a mudança de caminho, sentirás o alívio de que precisas, tanto no corpo como na alma. Agora vai e que os bons espíritos o acompanhem. Traga meu Tomé de volta, e até a natureza agradecerá. Bira saiu emocionado. Nunca, em sua ainda breve existência, encontrara pessoa tão generosa. Simples no viver e no ser. Com as palavras de Lindalva, sentiu-se fortalecido. Mesmo que tivesse que pôr sua vida em perigo, traria Tomé de volta para aquela família cristã. Andou tentando achar algum vestígio do caminho feito por Tomé, mas agora, mais do que andar, apesar dos pesares, apreciava a magnitude daquele lugar pelo qual passara muitas vezes, sem ter de verdade ali estado. Cada barulho da natureza inebriava sua alma. O cheiro entrava por suas narinas e fortificava-o, cheiro de terra. Cheiro de vida. Crescera aprendendo a fazer armadilhas e depois, com a passagem de seu avô, com seu tio aprendera a colocá-las. Andava pela mata só observando o melhor local onde cairiam os animais nessa cilada. Não lembrava ter erguido a cabeça para apreciar as frondosas copas das gigantescas e centenárias árvores. Desviou seu caminho e foi até o rio. As margens eram quase encobertas pelas inúmeras folhagens, que faziam um emaranhado e abrigavam diversas espécies de formas e cores incríveis, em cuja observação Bira perdeu a noção do tempo. Para ele, tudo era novo. Ali agachado, tentando achar pistas de Tomé, sentia o cheiro da terra, cheiro de vida, vidas essas que ajudara a ceifarem armadilhas. Um galho quebrado, folhas bem amassadas ao chão e estas um pouco mais profundas, pelo tamanho e aspecto, diria que por ali passara alguém que bem poderia ser Tomé. Seu coração acelerou, não sabia que direção tomar. Se preso fosse em nada ajudaria seu amigo. Teria que ter precaução. Tomé era esperto, com certeza andara pela ribeira tentando não deixar vestígios de suas passadas. Era uma indicação, e Bira fez o mesmo. Ia com cautela, muitas vezes sentindo no rosto fustigarem-lhe as espécies que há pouco admirava, e levava isso como se fosse retaliação ao que fizera a natureza. Não sentia a dor, na verdade, dava-lhe uma imensa paz cada vez que sentia tocar seu corpo quem antes era insignificante para ele. Escutou um vozerio e manteve-se agachado, encoberto pela folhagem. O grupo fora pegar água e conversava enquanto pitava. Tolo esse guarda florestal, pensa que pode salvar o mundo e nem sabe salvar a si próprio. Agora quero ver se a natureza que ele tanto defende vai salvá-lo. O chefe não quer dar cabo dele logo porque sabe que alguém lhe traz provisões de tempo em tempo. Se não for encontrado, aí sim vamos ter problemas, apesar de o chefe saber que tem as costas quentes. Mas sabe como é? Sempre tem alguém que pensa como esse, que pensa ser o salvador da pátria ou o salvador das árvores e dos animais. Pobre ignorante, agora está em nossas mãos. O chefe está pensando em colocar dentro da casa dele alguém do grupo a vigiá-lo. Um passo em falso, e toda a família fica neste lugar de vez.
Bira sentiu suas pernas bambearem, não tanto pelo tempo agachado, mas pela possibilidade de a família de seu amigo correr riscos. Ficou imóvel até o grupo afastar-se. Tombou no chão e respirou forte, pois nem isso fizera, com medo de chamar a atenção. Ficou ali sentado, apoiado sem saber em que, a pensar no que faria. Tomé, como escutara, morto não seria, então optou por voltar e pôr a família a salvo. Quando avistou a casa, o negrume tomara conta de tudo, e só uns tímidos raios de luar batiam no teto da habitação. Antes de tocar a porta, ela se abriu e a figura de Lindalva apareceu. Seu Bira, e meu Tomé? Achei notícias. Ele está vivo, isso é bom, mas vou dizer-lhe por que não fui tentar resgatá-lo. Entre e se abrigue. Vou colocar na mesa um caldo bem quente. Vá se lavar enquanto faço isso. E as crianças? Dormem. Já se faz tarde. Bira pegou uma muda de roupa e foi para fora da casa, onde tinha um banheiro improvisado, onde Tomé fizera com que atendesse a todas as suas necessidades. Uma tina no alto estava sempre abastecida. Bira deixou a água cair sobre sua cabeça, tentando aliviar a tensão. Tirar aquela família daquele lugar não era tarefa difícil, mas levá-la para onde? Aquela mulher com certeza não iria sair dali com seu marido afastado, correndo perigo. Se tantas vezes ela quis arrumar a trouxa e partir, Bira tinha quase certeza de que desta vez não seria assim. Despertou, pois o banho estava sendo interminável, e alguém o esperava ansiosa. Sentou-se à mesa e tentou tomar o caldo antes de começar a falar, mas o olhar de Lindalva mostrava quanto ela ansiava por respostas. O caldo está muito quente. Enquanto esfria lhe narrarei o acontecido. E assim ele foi desfiando o rosário. Seu Bira, o senhor está querendo dizer que eles vão ocupar esta casa e nos manter prisioneiros. Pelo que entendi, até a obra acabar. Isso poderá levar meses, anos. Sem falar que Tomé não aceitará essa condição enquanto desbastam a obra do Criador. Pelo que escutei, não será dado a ele escolha. Lindalva esfregava as mãos, mostrando sua aflição. Seu Bira, deixar este lugar era tudo o que eu queria quando essa confusão começou. Mas como poderia daqui me afastar e deixar Tomé entregue à própria sorte? Bira não respondeu, puxou para si o prato de caldo e, mesmo sem querer, fixou o olhar no prato, pois era a única maneira de não responder a pergunta que não tinha resposta. Seu Bira, o que será de minhas crianças? A mulher levantou, deu uma volta no pequeno cômodo como se estivesse a rezar e voltou à mesa. Seu Bira um dia não deixou que minhas crianças ficassem perdidas, e sei de sua expectativa de aqui ficar e trabalhar com meu marido. Isso acontecerá, tenho certeza. Mas no momento preciso que leve-as para longe. O senhor deve ter algum parente em uma cidade próxima. Leve-as. Cuide para que nada lhes aconteça e eu ficarei aqui aguardando. Esses homens são perigosos. Estão armados até os dentes. Tomé não iria querer que aqui ficasse a esperá-lo numa situação dessas. Eu jurei a ele fidelidade. Ficar com ele nas horas boas e ruins. Não vou abandoná-lo quando mais precisa de mim. Se esses homens aqui chegarem e ninguém encontrarem, não terão por que preservar a vida dele. Sem corpo não há vítima. Sem Tomé com vida, não há testemunha do que estão fazendo. Não tenho para onde levá-los. Sou um errante. Pensei aqui ter achado meu pouso certo, e agora? Deus, o que faremos então, seu Bira? O rapaz continuou a tomar o caldo, e o fazia automaticamente, não sentia gosto nem cheiro. Não sabia que atitude tomar diante de situação tão delicada. Sua vida não fora muito tranquila. Muitas vezes saíra de algumas cidades corrido, até deixando os pertences para trás. Seu tio gostava de uma jogatina e sabia como trapacear. Às vezes suas jogadas ardilosas eram descobertas e, em meio à confusão, era só o tempo de chamar o sobrinho, que sempre estava às voltas com alguma rapariga, e sair da cidade antes que os esfolassem vivos. O grupo que ali chegara e nas armadilhas conseguira tantas peles não teve muito tempo formado, na verdade, nem bem se conheciam. Tudo fora muito rápido.
Em uma bebedeira fizeram o acerto e, logo que a manhã desceu, estavam a caminho de onde poderiam obter ganhos escusos. Trabalhar dignamente nenhum dos 6 queria. Diziam que era muito esforço e pouco dinheiro. Com a morte de quem lhe dava abrigo e comida, Bira se viu acompanhando quem nada tinha de bom a ensinar, nem o viver como exemplo. Quando se deu a confusão no acampamento por causa das peles e seu tio mandou que verificasse um por um, a desconfiança, o álcool que ainda estava nas entorpecidas mentes e a energia que os envolvia fizeram com que, como se selvagens fossem, se gladiassem. Foi tudo muito rápido, como lembrava Bira. Enquanto se abaixava para verificar os sacos de peles, as armas que eram usadas para caçar foram utilizadas com tanto ódio, que não se sabia quem atirava em quem. Bira sentiu seu ombro queimar e tombou. Quando despertou, viu a carnificina. Caminhando, foi até seu tio e viu que o tiro fora certeiro, como faziam com os animais. Direto no coração. Sentiu ânsia de vômito pelo cheiro que estava no ar e, ainda cambaleante, as vistas já lhe faltando, chegou até o rio. Queria lavar o ferimento e a alma. Só lembrava ter tombado na água, e mais tarde, dias mais tarde, ter despertado na casa de ribeirinhos. Pouco falavam. A única coisa que entendeu era que lhe cuidariam o ferimento de arma de fogo e depois teria que ir embora. Pelos olhares, sabia que não o queriam ali. Temiam-no. Quando conseguiu se firmar em pé, deixou a habitação, agradecendo sem saudações calorosas. Sentia-se perdido. Sem o tio, apesar da vida que ele lhe proporcionava, não conhecia outra. De abrigo em abrigo, chegou a uma cidadezinha onde se condoeram de sua situação. Dissera a eles que tinha um fardo de peles e homens armados de tudo se apoderaram. Ganhou um prato de comida e bebida, e um colchão de palha para descansar seu corpo. Não sentia seu ferimento doer, sentia todo o corpo. Não lembrava quantos dias ali ficara. Sem alimento nem cuidados, a febre tomou conta de seu corpo, ficou ali esquecido. Quem se importaria? Quando despertou, a primeira coisa que viu foi jogados em um canto várias armadilhas e um facão. Esperou anoitecer e saiu daquele lugar sorrateiramente, levando o que não lhe pertencia, mas que para ele era a salvação. Alimentando-se de pesca e caça pequena, embrenhou-se na mata. Apesar de um bom tempo passado, queria achar vestígios de seu grupo e quem sabe enterrar seus despojos. Seguindo esse caminho, achou um novo caminhar, e agora estava prestes a se perder. Seu Bira, o Senhor está longe, apesar de estar na minha frente. Desculpe, esses acontecimentos me levaram de volta ao passado. Tempos atrás perdi uma pessoa muito importante. Está a falar isso porque perdemos Tomé. Não falam tanto de fé. Onde está a sua agora? É tudo o que me resta para ter esperança de que teremos ele de volta. Quiçá não teremos boas novas com a volta de João Desbravador. Dona Lindalva, no momento o tempo é nosso inimigo. De uma hora para outra esses homens podem estar em sua porta. Tomé não mostrará o caminho de casa. Eles não precisam que ele diga, já o conhecem. Esqueceu que por aqui já estiveram. Então, esperarei. Quanto ao Senhor, é melhor que por aqui não esteja. Será melhor partir e procurar ajuda. Não posso me ausentar quando mais precisam de mim. Nunca me senti tão útil e ao mesmo tempo tão desnecessário. Em uma coisa que falaste tens razão. Eu aqui ficando e deles também prisioneiro não ajudarei em nada, ao contrário, me embrenharei pela mata e ficarei à espreita. Quem sabe não mandam só um sentinela e será fácil torná-lo indefeso e salvar a família. Sem violência, seu Bira. Vou preparar uma trouxa com víveres e agasalho. Não se manterá lá fora por muito tempo com fome e frio. Sei me arranjar, já passei por isso. Lindalva se apressou em preparar o oferecido, pois, como Bira tinha falado, o tempo era o pior inimigo. Bira colocou o chapéu, agasalhou-se e pôs a mochila nas costas, ajeitando-se para o que viria em seu tempo preciso. Posso ver as crianças? Mesmo que elas estejam a dormir, quero delas me despedir. Adentrou aquele cômodo minúsculo, onde só dava para dormir os dois, e na passagem a cama que fora feita para ele.
São tão pequenos, tão indefesos. Ainda acho que seria melhor levá-los. Se algo nos acontecer, pelo menos estarão em boas mãos. Boas mãos, estas mãos até hoje nada fizeram que valesse a pena lembrar. Encontrou-os quando estavam perdidos e em perigo, pois conheces bem a mata. A natureza também faz suas armadilhas. Que bom que pensas assim. Agora tenho do que me orgulhar. Acha mesmo que comigo estariam em maior segurança? Vamos acordá-los e perguntar. São muito pequenos para decidirem por si próprios. São astutos. São pequenos, mas não são bobos. Lindalva acordou-os com um beijo na testa de cada um. O pai já chegou, seu Bira. Os dois lançaram-se em direção ao rapaz, um indo para a garupa e o outro tomando seu colo. Crianças, isso é jeito de acordar. Cadê o pai? Perguntou Bento. Bira, colocando os dois na cama, fez sinal para que ficassem quietos e calados, pois a mãe tinha algo a lhes dizer. Crianças, o pai de vocês está longe em uma tarefa muito difícil. Ele pediu que Bira cuidasse de vocês enquanto eu cuido da casa. Vamos lá fora semear, quis saber Tinoco. Não, seu Anta, o pai falou que agora era hora de esperar e colher. Crianças, isso são modos? Estou em uma conversa séria e vocês arreliando. Desculpa, mãe, ele que começou, disse Tinoco. Foi ele. Não importa a vez do mal feito. Se quem começou não tivesse par, calado ficaria. Voltando ao assunto, vocês vão com seu Bira até uma cidadezinha próxima. Vou dar até uma lista de víveres que estão a faltar. Não sei por que a entrega do mês não foi feita. Isso é estranho, seu Bira. Nem tinha me dado conta. Crianças, peguem suas botas, seus gorros, que vou agasalhá-los bem. Mãe, pra que isso tudo? Tem tanta roupa que mal dá pra gente se mexer. Assim evitam picada de algum inseto e isso os protegerá do frio. As crianças estavam eufóricas. Passear, ir até a cidade, era coisa que nem pensavam, era fora de questão, e agora o novo tio Bira ia com eles nesse passeio fantástico. Andem, uma caneca de leite para cada um e um pedaço de broa, que podem ir comendo pelo caminho. Seu Bira tem pressa. Enquanto isso, apesar do sacolejar do veículo, João Desbravador dormia a sono solto. A viagem era longa, o caminho era péssimo e o cheiro dentro do veículo era insuportável. Dormiu já pensando no caminho de volta, quando iria imediatamente procurar Tomé. Com certeza a burocracia não deixaria que lhe enviassem ajuda de imediato, então, teria que agir rapidamente, pois entre doença e encarceramento já se demorara demais. Sabia que nada deteria aqueles homens. Uma buzinada que mais parecia um grito anunciou que estavam às portas da cidadezinha. João despertou e a primeira coisa que fez foi tocar seu bolso para verificar se a carta ali ainda permanecia. Pôs-se de pé, já se ajeitando para descer, quando uma freada brusca jogou-o longe, fazendo-o cair por cima de toda a tralha que havia no corredor do veículo. Um caixote prendeu sua perna e a dor insuportável mostrava que algo de grave acontecera. Os poucos passageiros que ali estavam de pronto foram ajudá-lo, enquanto o motorista, a berros mais estridentes que a buzina do veículo, dizia que culpa não tinha, então, estava livre de qualquer retratação. João gemia e não conseguia se levantar, mesmo com dois homens segurando seu braço. Está quebrada, vai ter que sair daqui em uma padiola. Gritava um homenzinho que ajudara a tirar de cima de João um caixote e outras coisas mais que tinham lhe caído em cima. Logo a ajuda chegou, e ele foi transportado para um posto médico. Fratura exposta, diagnosticou o doutor, vai ter que ser operado. João, mesmo com os dentes trincados por causa da dor, respondeu, mas parecendo um urro. Coloquem uma tala e nem pense em me passar a faca. Tenho pressa e aqui não posso ficar. Foi só o que pôde falar, pois uma seringa já preparada fê-lo dormir imediatamente. Do lado de fora da sala estava o motorista, que, sem se desculpar por sua parcela de culpa por ter sido inconsequente,
pois gostava mesmo de dar aquelas freadas para fazer cair coisas e dar trabalho àqueles que carregavam em seu ônibus toda espécie de quinquilharias, gritava. Quero alguém que se responsabilize pelos objetos daquele homem que está lá dentro. Tenho que retornar à viagem e não posso ficar para fazê-lo pessoalmente. Senhor, deixe aqui que a ele será entregue. Posso lhe assegurar isso, falou uma doce mocinha, com certeza ajudante do médico. Esta é a bagagem dele. Essa mochila e esse saco que o delegado me entregou e disse ao meu passageiro pertencer. Este homem deve ser louco, pois parece carregar um saco com pedras. Ele nem desconfiou do que dentro havia, pois o delegado fez questão de lacrá-lo bem, para evitar mais confusão. Ficar com aquela ossada em sua delegacia, jamais. Enterrar, disse ele, sem saber a quem pertencia, era um sacrilégio, pois o dito cujo nenhuma oração com seu nome teria. Quando soube pelos seus guardas que João Desbravador sairia naquele ônibus, a solução veio de imediato. O saco seguiria a quem pertencia. Enquanto isso, na casa de Tomé. Tem certeza, senhora? Os dois são muito pequenos e já escureceu. Sabe que o perigo ronda estas matas. Logo o perigo estará dentro desta casa. Leve-os com você, seu Bira, tenho certeza de que cuidará bem dos meus meninos e logo todos estaremos de novo reunidos, o senhor, as crianças, João Desbravador e Tomé. Vá, não os deixe sozinhos nem que seja por um momento. Sabe como é, são crianças e desconhecem o perigo. Nada mais a fazer nem a falar, Bira pegou seu alforge, abraçou fortemente aquela valorosa mulher e partiu levando pela mão dois encantados serezinhos. Lindalva ficou ali parada por um bom tempo. Nunca se separara de seus meninos, não por vontade própria. Agora só lhe restava sentar e esperar orando. Sabia que Bira tinha falado a verdade. Aqueles homens não tardariam a chegar e isso se deu ao amanhecer. Cabeça apoiada na mesa, tombada pelo cansaço, não físico mas mental, escutou passadas fora da casa. Seu coração parecia que lhe ia saltar pela boca. Uma batida na porta sem delicadeza e ela imediatamente abriu-se, pois não a trancara. Seus valores maiores com certeza estavam em segurança e nada mais tinha a proteger. Dois homens adentraram sem cerimônia, tendo Tomé ao meio. Tomé, valha-me Deus! Abatido, sujo, descalço, pés a sangrar, mas rosto altivo e postura firme. Ela fez como se fosse ao seu encontro, mas foi detida com uma ordem: fique bem aí onde estás. Onde estão as crianças? Foram caçar. Saíram ainda sem o dia clarear. Foram sozinhas? Não, Bira as levou. Ela sabia que dele tinham conhecimento quando os dois por eles foram aprisionados, então não tinha por que não dizer que havia outra pessoa naquela moradia. Disseram-nos que eram bem pequenos. Não é muito cedo para caçarem. É questão de sobrevivência. É de pequeno que se aprende. Creio que falas a verdade. Não nos esconderia, pois não sabias de nossa chegada. Quero um homem lá fora e outro aqui dentro. Quero este homem detido aqui dentro até que completemos o que viemos fazer. Você, mulher, trate de se comportar, e assim todos ficarão bem. Esta terra é de ninguém e podemos abrir estradas ou nos apropriarmos do que quisermos, e não é um guardiã florestal que irá nos impedir. O homem acabou de dar as ordens, verificou se Tomé estava bem preso à cadeira e se foi como chegou. Lindalva, olhos fixos nos de Tomé, indagava o que poderia fazer. O homem que ficou dentro da casa em tudo remexia e parecia ser dono do lugar, tamanha a intimidade. Panelas vazias? É melhor se mexeres, pois tenho fome e meu companheiro também. Barbado, chapéu caído no rosto, que não tivera a delicadeza de tirar ao entrar, roupa grosseira e botas imundas, que emporcalhavam onde pisava, faziam dele uma figura grotesca. Vá acender o fogo e bote comida na panela que eu quero sentir o cheiro antes de comer. Estou farto daquela gororoba do acampamento. Lindalva levantou-se calmamente e foi fazer o que fora ordenado. Se ela por Bira não tivesse sido avisada do que aconteceria, com certeza teria se desesperado, mas, como a chegada deles não fora surpresa.
Quem estava surpreso com a reação dela era Tomé. Aquela história por ela contada de os meninos irem com Bira caçar não tinha para ele cabimento. Como souberam? Onde de fato estariam seus filhos? Se seu amigo ali não se encontrava, uma coisa era certa, seus meninos em boas mãos estariam. Por que Lindalva não fora com eles para se pôr a salvo? Perguntava-se, e a resposta estava no comportamento dela. Senhor, se queres que lhe sirva, coloque-se à mesa que lhe trarei o que há de melhor na casa. Espero que a verdade esteja em sua boca, pois há muito tempo nada que presta coloco em minha boca. Lindalva, com a mesma calma, serviu-o perguntando, quer que leve o mesmo ao seu companheiro. Daqui ninguém sai, não ouse botar os pés fora desta casa. Quando eu acabar, trocarei de lugar com quem está de vigia lá fora. Se o outro chegar de uma hora para outra e se fizer de engraçado, levará chumbo nos fundilhos. Por favor, senhor, tenha clemência, ele está com meus 2 meninos. Agora ela temia que Bira não fosse adiante com o propósito de salvá-los. De novo acamado, agora distante de onde gostaria de estar. Doutor, como ele está? Ainda vai operá-lo hoje? Perguntou a mocinha que ajudava o médico. Me falta anestésico, já fiz o pedido e estão providenciando. Vou mantê-lo dopado, assim evitaremos que ele saia, mesmo com esta perna em frangalhos. A mocinha olhava para João enternecida e ao mesmo tempo condoída, se perguntando quem seria aquele homem de aparência tão rústica e ao mesmo tempo afável. O que de tão urgente teria vindo fazer naquele fim de mundo? Maristela colocou os pertences dele junto à parede, bem perto da cama onde ele se encontrava. Dissera com extrema segurança que a ele seriam entregues e se sentia responsável por isso. Ficaria ali de vigia até que alguém de sua inteira confiança viesse substituí-la. A noite foi embora e a manhã apresentou-se timidamente, fazendo aparecer no quarto o clarear da manhã. Um toque em seus cabelos fê-la despertar daquela situação incômoda. Senhorita Maristela, não me diga que ficou a velar esse aí como se velasse um defunto. Disse o doutor. Fiquei preocupada com a situação em que ele se encontra. Como soubemos, ele chegou sozinho à cidade e, como não tem familiares que saibamos para contatar, vi-me na obrigação de aqui permanecer, até porque seus pertences aqui estão e me fiz responsável por eles. Não é sua obrigação. Sei que gostas de aqui na clínica ficar, pois de sabores estão sempre a esperá-la em casa de seus tios. No armário grande tem guarda-pó, e um bom banho lhe fará bem. Eu vou aqui ficar, pois tenho que examinar essa perna. Todo cuidado é pouco, se tiver infecção, a operação será um desastre. Volto em um instante para auxiliá-lo, é só o tempo de banhar-me e me trocar. Aproveite e sorvá um bom café. Não quero ter que cuidar de mais um. Minha pescaria já foi adiada e não quero que esse prazo se estenda. A mocinha sorriu, pois sabia que ele estava a brincar. Era um bom médico e muito espirituoso. Apesar da diferença de idade, eram grandes amigos. Lá se foi ela, deixando no quarto os 2, na verdade os 7. Pois os 5 que pereceram pela batalha travada por Peles agora buscavam o que João tinha como bagagem. Desde a delegacia, eles queriam se apoderar do que diziam a eles pertencer, só que estavam longe de poder carregá-lo. Quanto mais próximo de João ficavam, mais sua situação se complicava. Logo estava de volta Maristela, o que surpreendeu o doutor. Não acredito que tenhas feito tudo o que pedi que fizeste. Me banhei, estou de roupa trocada, me alimentei. Estou renovada. Ele não estranhou a disposição, e sim o olhar dela para o paciente. Pouco sabemos desse homem, então todo cuidado é pouco. Ele, estando sob efeito dos medicamentos, dormirá até que possa operá-lo. Não é preciso que aqui permaneças. É uma proibição? Não, mas não é preciso que fiques aqui confinada. Depois que eu trocar os curativos, vá dar umas voltas. Mude os ares. Uma boa conversa faz bem. Isso já faço aqui com o senhor. Este paciente o preocupa e para mim não é incômodo nenhum zelar por ele. De um momento para outro, ele pode despertar e alguém estando aqui será providencial.
Creio que terei que providenciar um quarto na clínica para que possa aqui permanecer de vez. Ela sabia que ele não falava a sério, mas, como em toda cidade pequena, a vida de cada um era um livro aberto. Não tinha vontade de ir para casa, não tinha por que voltar para casa. Depois que o doutor terminou o serviço, ela ficou a sós com João e, por mais que quisesse tirar os olhos dele, não conseguia. Um livro que sempre a acompanhava e agora tirava do bolso foi a solução no momento. Preces e mais preces era o que esse livro continha, e ela começou a lê-lo em silêncio, mas uma vontade se apoderou dela e fê-la ler alto, direcionando as orações para aquele que estava inerte sobre os lençóis alvíssimos. Se estou morto, creio que meus olhos me enganam, pois nada fiz que me fizesse merecer o céu e ser velado por um anjo. Senhor João, não era de esperar que acordasse agora. Recebeu remédio em dose cavalar, daria para derrubar um animal de grande porte. Em parte sou isso. Creio que estás delirando, vou chamar o doutor. Não vá, se meus olhos não se enganaram e se ainda estou vivo, deixe-me admirá-la. Senhor, não leve como gracejo, e sim como agradecimento. Acordei com suas preces, foi como bálsamo para minhas feridas. Não creio que só as preces curarão sua perna. No estado em que se encontra, só uma operação dará jeito. Falo das feridas internas, feridas que trago na alma. Está me assustando. Vou agora mesmo chamar o doutor. Por favor, lhe imploro. Não me deixe sozinho. Se puder continuar a fazer o que cala minha alma. Se ficares tranquilo, continuarei, até porque a única coisa que no momento o doutor poderá fazer é dopá-lo de novo, pois ainda não chegou o que ele espera para operar. Não sente dor? Parece que meu corpo não faz parte de minha cabeça. Só sinto o que vejo. Pois bem, vou continuar, mas se sentires algo me pare que irei chamar o doutor de imediato. Puxando uma cadeira para mais perto do paciente, Maristela citou com fervor as orações mandadas por espíritos generosos. Em um canto do quarto. Que conversa melada é essa? Não foi você que disse para ficarmos aqui. Não fui de acordo, disse um outro. Não quer de volta o que é seu. Falou o que ainda se achava o chefe do grupo. Ainda não entendi. Se estamos mortos, que diferença vão fazer esses ossos? Essa discussão foi o suficiente para começarem as intermináveis brigas. Atiravam-se um contra o outro, como tinham feito em vida terrena. Nada haviam aprendido, ainda não tinham encontrado quem os ensinasse. Bem que os espíritos tentaram deles se aproximar, mas a energia por eles exalada era como um muro impedindo o auxílio. Pobres almas, não importava a eles o motivo das brigas, peles, ossos, liderança. Qualquer coisa seria motivo suficiente, porque o que os nutria e os impelia a isso era a capa de ódio e maldades que os cegava, impedindo-os de irem ao encontro da luz. 2 dias depois, João já tinha sido operado e estava em franco restabelecimento. As orações diárias citadas com fervor por sua amiga Maristela o nutriam e fortaleciam. Pôr-se de pé ainda era proibido. A operação fora delicada e, como dizia o doutor, todo cuidado era pouco para que não houvesse sequelas. João, agora em plena consciência, queria sair dali o mais rápido possível, para cumprir a missão que lhe fora destinada. Maristela, sei que não posso pedir nada a você. Tem sido de uma dedicação que com certeza ultrapassa a de uma enfermeira, mas estou agoniado. Estás impossibilitado de deixar esta cama, seu João, então, o que eu puder fazer para que fiques mais tranquilo, faça o pedido sem constrangimento. Tenho em meu poder uma carta para a autoridade local, na qual um amigo meu, guarda florestal, pede ajuda. Muitos imprevistos aconteceram, impedindo-me de colocar a carta em mãos devidas. Enquanto isso não acontecer, esse meu amigo e a família dele correm um grande perigo. Creio que a situação que narras é grave, mas grave também é sua situação. Se quer me pedir ajuda para deixar esse leito, mesmo que eu quisesse, o Senhor não conseguiria chegar longe, e mais, sua situação poderia se agravar e o Senhor correria o risco até de perder esse membro tão danificado.
Não duvido de suas palavras, mas não leve como abuso de minha parte se lhe pedir que seja o mensageiro, já que impossibilitado em fazê-lo estou. Era isso que querias me pedir com tantos dedos? Todas as vezes em que abri meus olhos, dei de encontro com a sua figura. Isso me deixou relaxado e confiante em que Deus misericordioso existe. Já fez tanto que me sinto constrangido em usá-la. Não cansas? Tenho meu momento de descanso, quanto a isso não se preocupe. Me diga onde tenho que entregar a tal carta que irei no meu horário de almoço. Creio que a dita esteja em suas vestes no armário. Vou pegá-la. Capítulo 6. Em outro local onde o verde era predominante. Tio Bira, tô com saudade da comida da mãe. Falava Bento com voz de choro. Eu também. Peixe é bom, mas do jeito que a mãe faz. Resmungava Tinoco. Crianças, então não sou bom cozinheiro. Vejam que beleza de assado. Bem temperado. Um pouco queimado. Falou Tinoco, agora rindo e caindo por cima do irmão, que também foi às gargalhadas. Criança era e é assim. Não importa a mudança do mundo. Alegres, sinceras, despojadas de qualquer outro sentimento que não esteja de acordo com o que seus olhos veem e seu coração sente. Bira entrou na brincadeira e, mesmo com a preocupação a lhe rondar a cabeça, desanuviava ao rir com aqueles dois cerezinhos. Bem, se meu peixe está queimado e não querem comê-lo, vou fazer um enorme esforço e devorá-lo sozinho. Não foi o que aconteceu. As crianças estavam com fome e Bira sabia que sentiam falta do leite e do regaço da mãe. Bira tinha improvisado uma cabana entre as árvores e ficava o tempo todo de vigília. Desde que saíram da casa de Lindalva, ele ainda não conseguira pegar no sono. Só tirava cochilos, ficava sempre com um olho fechado e outro aberto. Nunca tivera em mãos tanta responsabilidade. Teria que devolver os dois como haviam lhe sido entregues, vivos e saudáveis. Estar em contato diário com aqueles dois, mais do que ensinar-lhes algo, estava com eles aprendendo. Aprendendo a se doar, dividir, cuidar de outrem, fazê-los rezar antes das refeições e ao dormir, ato que ele não fazia antes de conhecer aquela família. Bira não sabia que direção tomar. Sabia que, se muito se afastasse, não poderia seu amigo salvar, mas como faria isso, se eles eram muitos e ele, além de ser apenas um, agora tinha aos seus cuidados dois seres que ainda não possuíam conhecimento da maldade humana. Bira o serviu e comeu sem sentir gosto, pois tinha em sua boca o amargor pelos caminhos trilhados. Aquelas crianças aos seus cuidados eram a esperança de ser uma pessoa melhor. Crianças, comam tudo e vamos adiante. Me ajudem a catar tudo para que nada fique para trás. Vamos voltar? Bento, você só falta zoar. Como vamos para casa se o tio Bira não fez as compras que a mãe pediu? Não escutou ela falar que estava ficando sem víveres. Tinoco, você me enche de orgulho. Como poderíamos voltar com as mãos abanando? A mãe de vocês nos confiou uma tarefa e temos que cumpri-la, ou aqui neste acampamento tem algum bebezinho. Não. O pai diz que já sou grande e posso até semear, falou Tinoco, estufando o peito para parecer maior e estar de acordo com suas palavras. Bem, já que nos entendemos, bebam água e coloquem os agasalhos. Todos. Faremos uma boa caminhada. Bira lembrou-se da cidade em que estivera antes de ali chegar, quando dera de encontro com dois perdidos. Iria até lá e quiçá conseguiria ajuda.